Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, nós leremos a partir do versículo 14, Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Enquanto você encontra o texto, o pastor Emerson Patriota e a sua esposa estão em Brasília, ministrando numa igreja presbiteriana lá em Brasília, num congresso que está acontecendo. Então, por isso que ele está ausente. Lembremos de orar pelo nosso pastor, a sua esposa, para que Deus use ele de forma poderosa lá na igreja onde eles estão ministrando e também guarde nessa viagem. Amém, irmãos? Você encontrou o texto? Amém? O livro do Apocalipse é um livro que algumas pessoas elas têm uma certa barreira com esse livro. Tem pessoas que têm medo do livro do Apocalipse, mas o livro do Apocalipse é a palavra de Deus, amém, irmãos? É um livro que fala ao nosso coração, um livro onde o Senhor Jesus ele revela para o apóstolo João coisas que vão acontecer, um livro repleto de metáforas, de imagens, de ilustrações. João escreveu esse livro no final do primeiro século, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Você sabe que João foi o último dos apóstolos a morrer, né? O pessoal diz que aquele filme Duro de Matar foi inspirado no apóstolo João, porque João não morria de jeito nenhum. Os outros apóstolos todos morreram, foram martirizados. João eles tentavam matar, não tinha jeito, eles falaram, então vamos mandá-lo para uma ilha, deixa ele isolado lá para ele não dar trabalho para nós. Mas quando as portas desse mundo se fecharam para João, quando ele ficou isolado, separado, exilado, Jesus abriu para ele as portas dos céus e trouxe para ele revelações tremendas, maravilhosas. Portanto, esse livro é um livro que fala para mim e para você sobre a grande vitória final de Deus sobre o mal. Sabe que nós que conhecemos a Cristo, que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos o final dessa história, a história da humanidade. Nós podemos ter aqui um acesso. Quem não conhece a Cristo não sabe, vive uma vida errante, vive uma vida sem sentido, sem propósito. No que isso vai dar? Mas eu e você sabemos que o fim será de vitória. Você crê nisso? O fim será de glória. Nós temos uma promessa de que Jesus voltará em glória para buscar a sua igreja, e Ele estabelecerá um novo céu, uma nova terra, uma nova criação, e nós viveremos com Ele na vida eterna, onde não haverá nem choro, nem tristeza, nem dor e nem morte. Você pode dizer amém para isso? Graças a Deus. Vamos à leitura do texto, então. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja, de fato, rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
às igrejas. Irmãos e irmãs, o título da mensagem dessa noite é Saia do piloto automático. Saia do piloto automático. Sabe que nas mais diversas áreas da vida, há momentos em que nós entramos no piloto automático. Aquele momento em que a coisa perde o encanto, perde aquela primeira paixão, aquele primeiro fervor. Isso acontece nas mais diversas áreas da vida, quem sabe no relacionamento, no casamento, nas amizades, na vida profissional. E não é diferente na vida cristã, na nossa caminhada com Cristo. Geralmente, o primeiro amor, quando conhecemos a Cristo, quando somos encontrados por Ele, passamos aquele fervor e chegamos na igreja, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é colorido e nós estamos tão felizes, tão alegres, mas o tempo vai passando, nós vamos entrando numa rotina e a coisa começa a ficar meio no piloto automático. Sabe aquela situação assim, deixa a vida me levar, vida leva eu? Mais ou menos isso. E nós acabamos entrando numa situação em que nós nos preocupamos com o que fazer, mas nos esquecemos do porquê fazer. Vir ao culto se torna só mais um compromisso na nossa agenda durante a semana. Sabe aquela história do culto de corpo presente? Estamos aqui, porque se não vier no culto, quem sabe o líder de célula, o pastor de rede vai ligar, vai cobrar, irmão, estou sentindo a sua falta. Então a gente vem. Vem, mas o pensamento, o coração está lá fora. A vida de oração vai se tornando cada vez mais fraca, cada vez mais fria. A leitura da palavra deixa de ser uma prioridade na nossa vida. E entramos então naquela fase da vida, literalmente no piloto automático. Deixa as coisas acontecerem. Vamos seguir dessa forma. Uma vida cristã mediana. Uma vida cristã que não é nem mais nem menos. Essa era a situação da igreja de Laodiceia. Essa igreja, ela é uma das 7 igrejas para as quais Jesus escreveu. Os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse trazem aqui 7 cartas que Jesus revelou para João e pediu para ele escrever e endereçar às 7 igrejas da Ásia Menor, do mundo daquela época. E então Jesus ele escreve para essas igrejas, algumas delas ele elogia, outras ele critica. Todas essas igrejas têm pontos em que Jesus encorajava por conta da perseguição, outras delas tinham problemas doutrinários, algumas delas tinham problemas com imoralidade, estavam dando espaço para o pecado, mas Laodiceia não aparece nenhuma dessas coisas. Laodiceia é uma igreja onde aparentemente estava tudo bem, não tinha problema com doutrina, não tinha nenhum escândalo, aparentemente estava tudo bem com essa igreja. Jesus ele faz apenas um alerta para eles, ele diz assim: você é morno. Jesus diz para essa igreja: vocês não são frios e nem quentes. Vocês estão num estado mediano. Vocês são mornos. Em outras palavras, vocês se tornaram uma igreja, vocês se tornaram cristãos que estão levando a vida no piloto automático. A palavra morno aqui, nesse texto, ela significa alguém que está sem força ou intensidade, alguém sem vigor, alguém pouco zeloso, sem entusiasmo, insensível, indiferente às coisas de Deus. Sabe quando você já não se arrepia mais, você já não chora mais, você já não ri mais na presença de Deus, você não fica mais maravilhado com as coisas de Deus? Essa insensibilidade, essa indiferença, é isso que está por trás do significado dessa palavra morno. Mas também Jesus, ele fala isso para essa igreja, usando algo que era muito conhecido, muito familiar deles. Como eu disse, o livro do Apocalipse, ele é repleto de ilustrações,
de metáforas. E Laodiceia, irmãos e irmãs, trazendo um pouco do contexto histórico dessa cidade, Laodiceia era uma cidade muito rica, muito próspera. E Laodiceia poderia ser uma das cidades mais importantes do mundo da época. Mas Laodiceia tinha um ponto fraco. Eles não tinham fontes próprias de água nessa cidade. Eles não tinham nenhum rio, nenhuma fonte própria de água que estivesse na cidade. Então eles precisavam que as cidades vizinhas fornecessem água para eles. E essas águas vinham por tubulações subterrâneas, arquedutos, e 2 cidades vizinhas eram as principais fornecedoras de água de Laodiceia. Uma delas era Hierápolis, que ficava bastante próxima. Hierápolis era conhecida por suas águas termais, águas quentes, com propriedades medicinais. E essa água quente de Hierápolis, quando vinha nessa tubulação subterrânea, ela ia perdendo temperatura, chegava em Laodiceia morna. Outra cidade era Colossos, para quem Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Essa cidade, por outro lado, era conhecida por suas águas frescas, águas frias. Mas igualmente, quando elas eram transportadas por esses tubos subterrâneos, elas iam ganhando temperatura e chegavam em Laodiceia, águas mornas. Então esse povo estava acostumado com essa expressão, água morna. Eles sabiam que se eles fossem até as fontes ali, onde chegavam essas tubulações, e eles tomassem essa água direto dos tubos, ela estaria morna. E eles certamente, aquilo não seria agradável para eles. Sabe quando você vê uma garrafa de café bacana assim, você fala, opa, vou tomar um cafezinho agora, você vai lá, coloca, o café está morno, não é ruim? A maioria das pessoas não gosta, né? Café tem que ser quentinho, se ele estiver morno, ele é ruim. Ou um refrigerante, um suco, um chá gelado, você vai tomar, ele está quente, né? Está morno, aquilo é desagradável. E esse povo, os laodicenses, eles sabiam exatamente o que era isso. Eles estavam acostumados com essa realidade. E Jesus diz para eles, olha, vocês não são quentes e nem frios, vocês são mornos. E porque vocês são mornos, vocês estão gerando desejo de expelir, de cuspir. A palavra vomitar-te aqui, ela tem a ver com um profundo desgosto e aversão de Jesus à indiferença que essa igreja vivia. É importante frisar que essa expressão, vomitar-te da minha boca, apesar de ser uma expressão forte e uma expressão de alerta para essa igreja, ela não se referia a algum tipo de condenação eterna. Jesus não está dizendo aqui, eu vou desistir de vocês, eu vou tirar a salvação de vocês, não é isso. Porque a salvação em Cristo, ela é para a eternidade, você crê nisso? Jesus disse, aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. Então Jesus não está aqui ameaçando excluir esse povo, mas ele está falando da seriedade, ele está dizendo, olha, o status atual de vocês não está legal, está me incomodando, está causando aversão em mim. Assim como é desconfortável tomar uma água morna, assim também a realidade atual de vocês está sendo ruim para mim. E a partir disso nós já partimos para o primeiro ponto, para a primeira lição que nós podemos aprender nesse texto. Ele se importa com você. Versículo 15 diz assim, conheço as suas obras. A palavra conheço aqui, ela pode ser traduzida por alguém que percebe, alguém que observa, alguém que considera, alguém que tem interesse, alguém que se importa com o outro. O reverendo Osni já disse aqui no momento dos dízimos que ele vê. Jesus estava olhando no gasofilácio porque ele olha para mim e para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Jesus não está indiferente à nossa vida. Jesus não está indiferente à nossa realidade. Ele se preocupa com a minha e com a sua história. Ele olha para mim e para você, ele conhece as nossas obras, ele conhece a nossa vida. Ele sabe o que se passa no mais profundo do nosso coração.
E Ele sabe quando nós estamos nesse estado de mornidão. Ele sabe quando nós estamos no piloto automático. Ele sabe quando nós perdemos aquele calor, aquela paixão, aquele fervor inicial. E Ele se preocupa com isso. Ele está interessado com isso. Note que Ele vai atrás dessa igreja. Não é a igreja que se dirige a Jesus dizendo: Jesus, venha nos ajudar, porque precisamos. Não, é Jesus quem vai até eles. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos isso, que Deus, Ele sempre toma a iniciativa de buscar a minha e a sua vida. Ele sempre toma a iniciativa. Foi assim desde o Jardim do Éden. Você certamente conhece a história. Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência, desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido. E quando eles cometem o pecado, eles ficam cheios de vergonha. E eles se escondem, ou pelo menos tentam se esconder da presença de Deus. O texto diz que quando chegou o momento, a viração do dia, o entardecer, que era o momento do dia em que eles tinham reservado para ter um momento com Deus, Deus diz assim: Adão, onde você está? É claro que Deus sabia onde Adão estava, Deus sabe de todas as coisas. Mas a pergunta aqui é uma pergunta provocativa. Adão, não importa onde você está nesse momento, você deveria estar aqui comigo. E você está em outro lugar, diferente daquele que eu designei que você estivesse. Então Deus, Ele sempre traz, Ele sempre vai em busca, Ele sempre nos resgata, Ele sempre nos traz de volta para a sua vontade. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Deus não nos abandonou, não nos deixou mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele veio em Cristo Jesus e morreu naquela cruz para salvar a minha e a sua vida. Eu me lembro do apóstolo Pedro. Pedro, quando Jesus, ele morre, e Pedro havia negado Jesus por 3 vezes, certo? Pedro negou Jesus por 3 vezes. Então Pedro estava certamente arrasado com aquela situação. Pedro, ele volta a pescar, certamente dominado pela culpa, a consciência pesada, porque ele havia negado Jesus. Ele volta a pescar. Um homem que Jesus havia chamado para ser pescador de homens, pescador de gente, pescador de almas. Ele volta a pescar peixes. Ele volta para a sua velha vida, para a sua antiga vida. E o que Jesus faz? Ele diz: deixa Pedro para lá, Pedro dá muito trabalho, Pedro desistiu de tudo, então ele que fique lá pescando. É isso que acontece? Não. Jesus vai atrás de Pedro e restaura a vida de Pedro. Pedro está pescando, Jesus vai à praia e ele repete uma cena muito semelhante à cena da primeira vez em que eles se encontraram. Pedro não tinha pescado nada, ele e seus amigos. Jesus diz: jogue a rede do outro lado. Pedro já começa a perceber: eu acho que eu já vi essa história antes. E aí Jesus então faz o milagre da pesca. Jesus chama Pedro para uma refeição. Jesus diz: Pedro, tu me amas, então pastorei os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. Pedro, seja um pescador de homens. Você não nasceu para pescar peixes, Pedro. Eu te chamei para ser um pastor de homens. Então Jesus vai e restabelece, restaura Pedro no lugar onde ele deveria estar. Isso é maravilhoso. E Deus faz isso com a minha e com a sua vida. Todas as vezes que nós nos desviamos, nos distraímos com outras coisas, Deus, Ele vem e nos traz de volta para o caminho certo. Porque Ele se importa comigo e com você. Você crê nisso? É fato que muitas vezes Ele faz isso puxando a gente pela orelha. Sim ou não? Muitas vezes Ele traz a gente puxando pela orelha, igual a gente faz com um filho, tem hora, né? Mas veja o que diz o versículo 19: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo.
Se Jesus está repreendendo você, se Ele está disciplinando, corrigindo a sua vida, saiba que é porque Ele te ama. A repreensão que Jesus traz não é uma repreensão para destruição, não é uma repreensão para nos destruir, para nos fazer destruir, mas é uma repreensão, uma correção para nos restaurar, para nos colocar de volta no lugar onde nós devemos estar, que é o centro da vontade dEle. Você crê nisso? Segundo lugar, abandone a autossuficiência. Versículo 17, Jesus diz assim para essa igreja: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Olha a autossuficiência. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu quero trazer um pouco mais do contexto dessa cidade, para que nós possamos entender o que Jesus está propondo aqui para eles. Laodiceia, como eu disse, era uma cidade muito rica, muito próspera. E Laodiceia tinha um dos melhores sistemas bancários do mundo da época. E, portanto, ali tinha muito ouro. Era uma cidade extremamente rica. Laodiceia também era uma cidade de referência na medicina oftalmológica. Eles produziam nessa cidade os melhores colírios da época. E Laodiceia também era uma cidade com uma produção têxtil muito refinada. As melhores roupas, as roupas de grife daquela época, eram produzidas em Laodiceia. E Jesus chega para um povo desses e diz: você é pobre, cego e nu. Percebe a ironia, o contraponto que Jesus faz? Jesus não está aqui negando os fatos. De fato, eles eram ricos, eles tinham os melhores colírios, eles tinham as melhores vestes. Mas o que Jesus está dizendo é: apesar de por fora vocês estarem bem, lá dentro eu sei como é que está a realidade. Eu sei que por dentro vocês estão mornos. Eu sei que por dentro vocês estão pobres, cegos e nus. Sabe, irmãos e irmãs, temos que tomar muito cuidado com a autossuficiência. Preste atenção nessa frase. Tudo o que somos, temos e fazemos, por melhor que seja, é nada se comparado ao que Jesus tem para nos oferecer. Temos que tomar o cuidado, porque eles estavam muito bem. Como eu disse no início, não tinha nada aparentemente de problema nessa igreja. E quando a nossa vida está muito boa, muito tranquila, a gente tem essa tendência de começar a acreditar no nosso mérito, começar a acreditar na força do nosso braço. Mas Jesus nos chama para dependermos dele. Ele diz no versículo 18: compre de mim. Jesus, ele confronta a realidade daquele povo. Ele traz um choque de realidade para eles. Um povo que achava ser rico, ele diz: espiritualmente vocês são pobres. Um povo que tinha a melhor medicina oftalmológica, ele diz: vocês estão cegos espiritualmente. Um povo que produzia as melhores roupas, ele diz: espiritualmente vocês estão nus. A vergonha da nudez de vocês está exposta. Por isso, a verdadeira riqueza espiritual, o ouro refinado pelo fogo, nós só podemos encontrar em Jesus, irmão. A verdadeira pureza, a verdadeira santidade, as vestes brancas de verdade, nós só podemos encontrar nele. A verdadeira visão espiritual, a visão, discernimento do propósito de Deus, é somente em Jesus que nós encontramos. A nossa vida não faz sentido, ela não tem propósito, senão em Jesus Cristo. Você crê nisso? Por isso, compre de mim, diz o Senhor, busque em mim, receba de mim. Isaías 55, versículo 1, você não precisa abrir, eu vou fazer menção. Diz: venham todos vocês que estão sofrendo de sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham comprar de graça vinho e leite, venham comprar e comer.
Jesus, ele usa essa expressão comprar, mas ele não cobra nada de nós. Ele só quer que a gente busque nele, que a gente pare de buscar em nós mesmos, na força do nosso braço, e passemos a buscar no Senhor. Amém? Terceiro lugar, seja zeloso e arrependa-se. Versículo 19, a segunda parte, Jesus diz para eles: seja zeloso e arrependa-se. A palavra zeloso aqui, irmãos e irmãs, é lindo. A palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. Eu amo estudar a palavra de Deus. Porque quando nós estudamos no grego, que é o idioma original que foi escrito no Novo Testamento, a palavra zeloso aqui, ela significa alguém que deseja intensamente, ardentemente, alguém que queima em zelo. Ela tem uma variação que significa literalmente ferver. Sabe o que Jesus está dizendo para essa igreja? E está dizendo para mim e para você nessa noite? Seja um crente fervoroso. Deixa de ser morno. Ele faz aqui um contraste com o status deles. Eles estavam mornos. Jesus diz assim: seja zeloso, seja fervoroso, volte a queimar por mim. Volte a queimar pela minha presença. Sabe, irmãos e irmãs, nós precisamos buscar isso no Senhor, para que o momento da leitura da palavra seja algo que faça queimar o nosso coração, que o momento da oração seja algo que faça arder o nosso coração, que cada culto, que cada canção não seja apenas mais uma canção pensando no que nós vamos fazer amanhã, pensando no que nós vamos jantar, não, mas que seja um momento de entrega, que seja um momento de arder na presença do Senhor. Isso não significa necessariamente fazer barulho, se bem que nós podemos. Mas você se lembra de Ana, a mãe do profeta Samuel? A Bíblia diz que ela não emitia som nenhum. Ela estava prostrada e ela apenas mexia os seus lábios. Mas a Bíblia diz que ela derramava a sua alma diante do Senhor. Precisamos voltar a derramar a nossa alma diante dEle. A Nova Bíblia Viva, ela traz esse versículo 19, a segunda parte, traduz da seguinte forma: abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Abandone a indiferença. Abandone. Você sabe que algo que também é muito característico de quando nós estamos no piloto automático é a nossa vida de santidade. A oração vai perdendo lugar, a palavra vai perdendo prioridade, o culto se torna apenas um ritual, e a vida de santidade também vai enfraquecendo. A gente começa a dar lugar para o pecado. Antes o pecado era algo terrível, que se acontecesse a gente se prostrava, dizia: Senhor, me perdoe porque eu pequei. Mas quando a gente entra no piloto automático, o pecado deixa de ser algo tão grave. Aconteceu, né? Deus sabe, Deus entende, Deus perdoa. É claro que Ele entende, Ele é inteligente, é claro que Ele perdoa, mas é claro que Ele não quer que eu e você façamos isso. Então, quando a gente está no piloto automático, a gente começa a ultrapassar limites que antes não ultrapassávamos. Eu gosto de exemplificar a primeira vez que eu dirigi na estrada, em rodovia, assim, na BR. E a primeira vez, eu acho que eu fiquei uma manhã inteira preparando o carro, me preparando, conferindo tudo. E eu ia no limite de velocidade, tomava cuidado para ultrapassar, para isso, para aquilo. E daí você viaja uma vez, duas, três, quatro. Você vê que é tranquilo. Aí a gente começa a relaxar os limites. É assim ou não é? Em todas as áreas da nossa vida. Não é tão perigoso não, acho que 80 por hora, poxa vida, é devagar demais, né? Vou pisar um pouquinho mais aqui. Vou ultrapassar aqui onde tem linha contínua, mas eu sei o que eu estou fazendo. A gente começa a confiar demais em nós mesmos.
E a minha esposa, ela sempre disse uma coisa que eu acho muito interessante: limite é para você ficar longe dele, não é para você chegar até ele. Se o limite é aqui nesse primeiro degrau, eu não tenho que vir aqui. Porque se eu vier no limite, eu vou perceber, aqui está tudo bem, vim no limite, não aconteceu nada, então eu vou passar mais um pouquinho. Passei mais um pouquinho, não aconteceu nada, ninguém ficou sabendo. Está tudo certo, então eu vou mais um pouco. E aí a gente começa a esfriar. A gente começa a relaxar a busca pela santidade. Mas Jesus, ele diz assim: volte a ser um cristão fervoroso. Seja zeloso. Tenha cuidado, arrependa-se. E é lindo porque Jesus, ele faz um convite para mim e para você. Ele diz no versículo 20: eis que estou à porta e bato. A ideia da estrutura verbal aqui é de alguém que está constantemente batendo na porta. Ele não vem ali, bate e vai embora. Ele está o tempo todo, como que dizendo: eu estou aqui, você só precisa fazer a sua parte. Eu estou à disposição, quando você quiser eu vou entrar. E ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Sabe que ceia é um tipo de refeição no contexto dos judeus que é mais do que comer. É um tipo de refeição onde nós desfrutamos de comunhão. Jesus quer ter comunhão, intimidade comigo e com você, irmão, irmã. Ceia é aquele momento que nós nos sentamos, dedicamos tempo, olhamos no olho, conversamos. Ele quer isso comigo. Ele quer isso com cada um de nós.